Beleza. Bom, queridos, então tá. Vamos então para a nossa aula, como eu falei, de um módulo mais à frente, né? Mas é um pré-requisito para a aula de Brasil. Tranquilo? Até vou comentar algumas coisinhas de Brasil até o final da aula, se tivermos tempo. Molecada, um dos temas que as provinhas gostam bastante, né? São as chamadas teorias demográficas. São simples, não tem nada extraordinário, certo? Mas para eu falar delas, queridos, eu preciso mostrar uma coisinha para vocês aqui. Me permitam aqui. Vamos lá. Olha só, eu vou voltar àquele esqueminha que nós fizemos, né, com o gráfico, com a tabela, falando sobre essa evolução da população mundial. Tudo bem? Vejam só. Nosso gráfico da aula passada, né, e nossa tabela, eu havia mostrado o crescimento da população como foi, né, que nos primeiros 1.600 anos da era cristã, né, crescia lentamente. Depois houve uma aceleração ligada ao processo de urbanização, né, também ligada à industrialização da Inglaterra, né, no primeiro momento. No século XIX, acelera este crescimento, obviamente que nos países desenvolvidos, né, o Brasil ainda passava por uma situação bem adversa quanto às condições sanitárias. Vamos lembrar, né, turma, que nós entramos no século XX com a revolta da vacina, né, no Brasil. Então, a gente tinha condições sanitárias muitíssimo precárias ainda. Tudo bem? Então, isso havia ocorrido nos países desenvolvidos, este crescimento. Beleza. Aí depois chegou a 3 bilhões, dobrou. E esse recorte histórico que deixa eu pedir de novo, olha lá. Segunda metade do século XX. O que aconteceu aqui não voltará mais a ocorrer, como eu já havia comentado. E aí as projeções futuras, né, de chegarmos aí a 11 bilhões de habitantes no final do século XXI. Muito bem, agora concentra. Vocês perceberam que teve um primeiro momento em que acelerou o crescimento de forma marcante. Que foi o quê, Grotti? Vamos lá, vamos nos inserir historicamente nesse contexto, tá? Vamos lá. Século XIX, a industrialização já tinha espalhado ali para o cenário europeu, né? Alemanha, norte da Itália, França, já começavam a passar por um processo forte de industrialização, né? E, consequentemente, um processo de urbanização. Então, por lá, acelerou o crescimento. E aí, diante desta aceleração, um senhor teorizou sobre isso. Ele se chama Malthus. O Malthus é de 1798, né? Isso, como foi a Inglaterra precursora, lá ocorreu um pouquinho antes. Tá bom, queridos? E as outras duas teorias versam sobre esse segundo momento, que é quando explode a população no mundo subdesenvolvido. Então, essa é a primeira informação que eu quero de vocês. Quando surgiram as grandes teorias demográficas? Quando a população mundial passou pela explosão, certo? A primeira é a malthusiana, no contexto do século, final do século XVIII, mas início do século XIX, e as outras duas sobre a explosão que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, com a urbanização de alguns países periféricos. Tudo bem? Então vamos às teorias. A primeira delas, né, turma clássica, tá aí ele, o senhor Thomas Robert Malthus. O que é importante lembrar? Primeiro, o contexto histórico, né? 1798, a Revolução Industrial estava bombando na Inglaterra, né? Depois ganharia corpo em outros países também. Informação de grande relevância, queridos, vamos lá. Primeiro, o cara era economista. Sendo um economista, usou a matemática para explicar o fenômeno, né? Colocou para a gente que a população estava crescendo em progressão geométrica, enquanto que a produção dos meios de subsistência, que ali eu coloquei como produção de alimentos, né, mas pode aparecer como produção dos meios de subsistência, em crescimento aritmético. Matemática simples, população estava se multiplicando, enquanto que a produção de alimentos apenas somando. Claudio, por que Malthus falou isso? Né? Porque Malthus viveu esse cenário, né, queridos? A população da Inglaterra dobrou em 25 anos, praticamente. Então, o que ele colocou na sua matemática? O ritmo de crescimento populacional é muito superior à capacidade de atendê-los com a produção de alimentos. Então, de imediato, você está copiando bonitinho o esqueminha que o Tio Grotti fez aí, tá? Uma teoria pessimista. Uma teoria pessimista. Crise, fome, miséria, pobreza, este seria o fim. Foi exatamente o que aconteceu com a Inglaterra. Muito menos com ela, não. O Império Inglês ali, todo o processo de colonização e tudo mais. Mas só para entender, queridos. Só então posso dizer que essa teoria pessimista, que falava em crise, em fome, miséria, ela não se concretizou como ele imaginava. Não. Ai, que burro, né, professor? Não. Ei, relaxa, acorda. Acorda! 8h30 já, rapaziada. Vamos lá. Ei, queridos, brincadeira. Escuta só. Não é que Malthus errou.
Ele olhou para o campo, a produção rudimentar. Ele olhou para a cidade, a mortalidade despencando com a urbanização, apesar de condições sanitárias ainda caóticas, né? Surtos ainda, enfim. Mas aí o que acontece? Acelerou o crescimento. E Malthus achava que aquilo seria o fim, com fome, miséria e pobreza. Mas eu quero ouvir agora, vamos lá, qual foram os dois motivos, Grote, que fizeram a teoria de Malthus cair por terra? Ou não se concretizar como ele imaginava? Duas questõezinhas rápidas. Número 1. Uma Inglaterra que passava por uma revolução industrial, queridos, inevitavelmente teria que modernizar o campo também. Seja por demanda de matéria-prima, seja, né, até por demanda de mão de obra, enfim. Mas modernizar um campo. A Inglaterra do século XIX passou por uma revolução agrícola. Tudo bem? Então, no campo, passamos a produzir mais. E o segundo elemento, que a teoria de Malthus não se concretizou como ele imaginava. Tá? Vamos lembrar, queridos, que a explosão demográfica é apenas uma fase. Lembra? A explosão demográfica é uma fase. E saímos da fase primitiva, entramos na explosão. Depois começa a cair a natalidade quando já somos urbanos. Era só uma fase. E Malthus, como não tinha conhecimento, a teoria da transição demográfica, queridos, é da década de 1920. Então ela é uma teoria que só surgiu no século XX. Aí sim, eles já tinham percebido que aquele comportamento de explosão já estava sendo superado. Mas isso foi em 1920. Malthus fez sua teoria em 1798. Tudo bem? Então não é que ele errou. O cenário que ele avaliou estava coerente, né? Só não projetou que era uma fase e que a produção de alimentos cresceria. Tudo bem? Mais um último elemento sobre Malthus, queridos. Vamos lá. Sacerdote anglicano, ou seja, ele era um líder religioso também. Tá? Isso aí serve para alguma coisa? Essa referência serve. Porque, vamos lá, se ele estava falando em crise, pobreza, miséria, ele tinha que dar algum norte para essa população. Tinha que ter algum caminho para tentar conter esse crescimento. E ele, usando, né, seu alinhamento religioso, ele falava em sujeição moral. Olha o termo, sujeição moral. Eu vou me sujeitar aos ditames da minha igreja e dos meus sacerdotes, certo? E as políticas eram casamentos mais tardios. Então, ele, como sacerdote religioso, né, colocava para os seus seguidores ali, né, vamos casar mais tarde. Por quê? Uma menina casava muito cedo, né, turma? Vocês sabem disso, a história nos conta isso, né? Casava muito cedo, então imagina, dos 15, 16 anos até os 40 e poucos, quantos filhos teria? Então, retardar o crescimento, até porque ali, né, na casa dos 20 anos, tem a questão da fertilidade também, enfim. Mas veja, casar mais tarde significava ter menos filhos. E segundo, também falava em abstinência sexual, essa parte a gente não colou muito bem, mas abstinência sexual, né, sexo só para reprodução, enfim, né? Então eram as propostas dele. Uma delas, casamento tardio, outra abstinência sexual. Tudo bem, queridos? Beleza? Thomas Robert Malthus e a sujeição moral, tá? Bom, aí Malthus, e aí, né, no seu livro Ensaios sobre o Princípio da População, ele mesmo colocava, veja, as guerras, as epidemias e os desastres naturais servem como meios de controle do crescimento da população e que suas ausências permitem o rápido crescimento demográfico. Ou seja, o que Malthus estava dizendo para a gente, queridos? Aquela fase primitiva que tinha guerras, né, que tinha mais desastres naturais e epidemias, controlava a nossa população. Agora, sem estas razias, problemas todos, né, passamos a crescer muito rápido. E isso vai nos levar a, entenderam ou não? Ao contexto, a esse contexto que o tio Grote acabou de explicar. Belezinha, molecada? Vamos agora para as outras teorias. Mais duas teorias, tá? Só que estas duas, deixar bem claro agora, surgiram no contexto pós-Segunda Guerra, quando a população mundial explodiu, e aí passou de 3 para 6 bilhões de habitantes, como vocês bem sabem, né? De 3 para 6 bilhões de habitantes. Muito bem. As duas teorias caminham na discussão sobre controle da natalidade e o desenvolvimento. Vamos lá de novo, Kutigrote. As duas teorias versam sobre a mesma questão. A dinâmica do controle da natalidade, do planejamento familiar, né? E o desenvolvimento. Como assim, Grote? Vamos lá. Queridos, assim, ó, primeiro lembrando, né, que algumas previsões de demografia, sobretudo feitas nesse contexto pós-Segunda Guerra, eram sempre muito
perigosas porque nós não conhecemos muito bem a dinâmica, né? Então, só para você ter uma ideia, a ONU fez uma previsão em 1973 que o mundo teria, no ano 2000, 10 bilhões de pessoas. 10 bilhões de pessoas. Por quê? Se a população continuasse crescendo no ritmo que crescia em 1970, isso poderia ocorrer. Só tinha que espalhar para mais países, agora que a África está explodindo para valer. Então não colou muito bem, mas de qualquer maneira, havia uma grande apreensão com o crescimento demográfico nesse contexto. Tudo bem? Pós-Segunda Guerra. Até porque nós vimos, né, queridos, a população mundial dobrou. E aí surge uma teoria dos neomalthusianos. Veja, eles vão resgatar a teoria malthusiana. Tá, Grote, o que dizem os neomalthusianos? Eles dizem o seguinte, quem está anotando bonitinho, colorido, que eu sei, vai colocar: o controle da natalidade é o passaporte para o desenvolvimento. Então, os neomalthusianos ou alarmistas diziam: o controle da natalidade é o passaporte para o desenvolvimento. Como assim, Grote? Segundo os neomalthusianos, você é pobre porque tem muitos filhos. E ter muitos filhos desvia recursos do Estado, recursos produtivos, e retarda seu desenvolvimento. Essa era a fala neomalthusiana. Então, tenha menos filhos que conquistarás o desenvolvimento. Tudo bem, rapaziada? Vamos lá de novo. O controle era o caminho para o desenvolvimento. E não é qualquer controle não, tá? Os neomalthusianos foram grandes difusores dos métodos contraceptivos e há muitos indícios até de esterilização em massa em países pobres estimuladas. Tá? Então vamos com calma. Ah, mas será que não tem fundamento? Vamos avaliar? Eu vou lembrar um número que eu falei na última aula para vocês. Em 1960, a mulher brasileira tinha 6,3 filhos. Hoje, 1,7. Grote, então nós cumprimos com os ditames neomalthusianos. Nós tínhamos 6 filhos, agora temos menos de 2. Então somos um país desenvolvido? Viramos a Suíça? Não. Então, cuidado, queridos. É um discurso um pouco simplista, né? É só controlar o crescimento populacional que você se desenvolve. Isso fatores históricos, políticos, socioeconômicos, construídos durante séculos, por exemplo, aqui no Brasil. É assim? Controla o crescimento demográfico e somos todos, né? We are the world. Calma. Vamos lá, rapaziada. Não é tão simples assim, tá bom? Ficou claro? Então, os neomalthusianos eram um pouco radicais nesse sentido. Difusores dos métodos contraceptivos. Quer um exemplo prático? A política do filho único estabelecida na China em 79, já extinta, né? Recentemente, 2016. Mas vejam, a política do filho único na China foi uma política antinatalista, que eu posso dizer que foi uma política neomalthusiana. Reduzir o crescimento a qualquer custo para garantir o desenvolvimento. Mas não foi isso que desenvolveu a China, por favor. Tá bom, queridos? Beleza? Então, deixa bem claro, ó, os neomalthusianos são antinatalistas. Porque o controle leva ao desenvolvimento. Já o outro grupo de teóricos, né, diz o oposto. Não é o controle que leva ao desenvolvimento. É o desenvolvimento que leva ao planejamento, ao controle. Se você oferecer à população saúde, educação, consequentemente terão menos filhos. Essa é a teoria reformista ou marxista. Diga uma coisa pro tio Grote, vai. Minha avó teve 6 filhos, minha mãe teve 3, e eu tive 1. Tá? A minha pergunta é, por que minha mãe teve menos filhos que as minhas avós? Por que a minha esposa teve menos filhos que a minha mãe? Nós tivemos menos filhos. Por quê? Rapaziada, vamos lá. Eu tenho mais acesso à educação? Sim. Tenho mais acesso ao conhecimento no que remete aos métodos contraceptivos, ao planejamento familiar? Sim. Então, uma opção minha, o planejamento familiar. E ela veio pela minha qualidade de vida. Minha mãe conquistou muito mais espaço na sociedade como mulher do que minha avó, apesar de toda a segregação que a gente sabe que ainda existe, sobretudo no Brasil. Né? Em outros países também, obviamente, mas aqui também é muito marcante. Tudo bem, queridos? Então, de novo, agora com muito cuidado, que isso aqui é bem legal e bem importante. Neomalthusianos são alarmistas, eles são antinatalistas. Atribuem ao crescimento demográfico o retardo do desenvolvimento. Já os marxistas ou reformistas dizem o contrário. Oferte à população qualidade de vida. Leve a eles o desenvolvimento, que o número de filhos cairá, consequentemente, pelo planejamento familiar. Tudo bem, queridos? Beleza? Então, minha mãe teve menos filhos que a minha avó, por uma resposta reformista, né? Ela teve melhor qualidade de vida, mais acesso à informação, mais inserção no mercado de trabalho, menos filhos.
Queridos, perguntinha, tudo certo? Posso tocar? Então, são, ó, teorias antagônicas, né? Teorias divergentes. Crote, há alguma outra teoria? Tem, mas para vocês registrarem as figurinhas, neomalthusianos são antinatalistas, reformistas ou marxistas falam em qualidade de vida. Existe uma outra que eu vou comentar brevemente, tá? Que são os ecomalthusianos, tá? Olha, eu vi uma vez no vestibular e estava errado ainda, sabe? Mas vamos lá. Ecomalthusianos. Queridos, nós não chegamos a essa parte histórica, eu vou gravar uma aula extra para vocês sobre meio ambiente histórico, que não tem no nosso livro, né? As grandes conferências, quando surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, é um histórico das questões ambientais. Em 1972, eu queria que vocês gravassem isso, tem impressão demográfica, tá? Em 1972, aconteceu uma das conferências mais importantes da história, sobretudo por ser a primeira sobre meio ambiente. A Organização das Nações Unidas, em Estocolmo, ONU, fizeram a primeira conferência das Nações Unidas para o meio ambiente, Estocolmo, 72. Grote, qual foi o tema? A relação entre desenvolvimento econômico, né, e meio ambiente. Basicamente isso. Só que nesta ocasião teve uma forte pressão dos ecomalthusianos, que afirmavam que estavam preocupados com o crescimento demográfico. Para os ecomalthusianos, o crescimento demográfico é que pressiona os recursos naturais, certo? E por isso conter o crescimento é importante por uma questão também de cunho ambiental. Estão certos, estão errados, Grote? Vamos lá. Não é discussão de certo ou errado, molecada, mas é que tudo bem que mais pessoas no planeta, mais água necessária. Certo? Mais pessoas no planeta, mais áreas agricultáveis são necessárias. Mais minérios são necessários. É evidente. Mas é um cuidado que, de forma grosseira ou grotesca, né, é um pouco rasa essa abordagem. Por quê? Quem consome mais recursos naturais? 300 milhões de estadunidenses ou 1 bilhão e 300 milhões de indianos? Então vamos lá. A questão do consumo e dos impactos ambientais é só uma questão quantitativa? Quanto mais gente, mais recursos e acabou. Não. É uma questão também de padrão de consumo, né? A própria federal já colocou que a relação entre o capitalismo e o ambiente nunca foi muito adequada, né? Que esse sistema que prevê só o lucro não vai ter uma preocupação tão efetiva com o meio ambiente. Então só cuidado, os ecomalthusianos colocam a pressão demográfica sobre os recursos naturais, que o controle do crescimento seria uma forma também de conter os impactos. Tudo bem, Júlia? Basicamente isso, né? A pressão demográfica sobre os recursos naturais. Então tínhamos que conter o crescimento por uma questão ambiental. Só cuidado, né? Que a abordagem pode ser um pouco rasa, só dessa maneira, né? Por isso que ela cai pouco no vestibular, porque não é só uma questão de quantas pessoas, e sim do padrão de consumo, estilo de vida. Tudo bem, Júlia? Agora, Ana Júlia, tem uma perguntinha aqui. Os reformistas viam o planejamento familiar como solução? Não é que eles viam o planejamento como solução, na verdade, eles mostravam que a qualidade de vida ofertada à população, com saúde, com educação, levava ao planejamento, naturalmente. Enquanto os neomalthusianos diziam, vamos castrar todo mundo, meu Deus, que horrível que eu falei agora, tá, vamos conter, né, esse crescimento para desenvolver, os malthusianos dizem o quê? Os marxistas, perdão, vamos levar o desenvolvimento, que a redução do crescimento é consequência. O planejamento familiar virá por consequência. Tudo bem? Olha só, Ana Júlia, você perguntou aqui, querida, olha só. Vou te dar 2 exemplos, tá? O Enem cobrou os neomalthusianos e os marxistas, tá? E dizia assim, qual dos slogans a seguir é o slogan neomalthusiano? E o correto era, controle da natalidade, o passaporte para o desenvolvimento. O slogan que o Enem queria dos neomalthusianos era o controle da natalidade é o passaporte para o desenvolvimento. Enquanto os marxistas, o slogan era, no Enem, com saúde e educação, o planejamento familiar virá por opção. Tudo bem? Por que a teoria reformista é chamada de marxista mesmo, professor? Porque aquela questão, né, de romper com os laços da desigualdade, de buscar ofertar qualidade de vida para essa população mais pobre, porque era ela que crescia nesse momento do século XX, lembra? Os países ricos já tinham passado por explosão. Então eram as nações mais pobres
que estava explodindo. Então, nessa perspectiva dos mais pobres, na ótica capitalista, que precisariam ter também acesso à qualidade de vida. Por isso, essa lógica marxista. Tudo bem, Ivanir? Bora lá? Bom, queridos, agora nós vamos partir para a questão numérica, a questão de conceitos que a Federal adora, tá? População absoluta e população relativa. Este é um infográfico. Dá uma olhadinha no infográfico aí, queridos. Veja, fechamos ano passado, né, e comecinho desse ano, na verdade, 7.794 milhões. Então já estamos chegando na casa de 7,8 bilhões de habitantes. E aí o infográfico ficou legalzinho, porque eles dividiram por regiões, né? Em azulzinho, a Ásia. Em laranja, África. Em vermelho, América do Norte e Central. Em azul, né? Europa, colocando a Rússia na Europa, no caso. Roxinho, América do Sul. Aí a Oceania lá em rosinha e assim vai. Queridos, vamos lá. China e Índia em destaque, né? Evidentemente. Na sequência aparece Indonésia, aí temos Estados Unidos, né? Estados Unidos, depois Indonésia. Aí aparece Bangladesh, Paquistão, Vietnã, Filipinas, Irã, África, Nigéria, Etiópia, Egito, Rússia. É só para ter uma visão legal, né, turma? Dos países mais populosos do planeta. Muito bem, mas o que eu quero de vocês está aqui agora. Vamos lá. Grote, o que é ser populoso? Vamos fazer um esqueminha no caderno? Vamos lá anotar? Populoso significa população absoluta. Populoso é a população absoluta. É o número de habitantes de um dado lugar. O Brasil é um país populoso? Sim, somos o sexto, veja. Isso aqui é dado atualizado, tá, molecada? 2020, vamos lá. China, 1.430 milhões. 439 milhões. Segundo lugar, Índia, 1.380. Segundo projeções da ONU, a Índia passa a China no máximo até 2025. Pode ser até antes, tá? Mas mudanças ocorreram, a China abandonou a política do filho único, não teve ainda uma explosão, evidentemente, na China, né? Até porque a situação de vida de muitos não é, né? Os operários também não têm muito tempo, né? E qualidade de vida para ter muitos filhos, então continua lá com o filho. Índia, mas a Índia vai passar a China, tá? Segundo a ONU. Estados Unidos, 331 milhões. Indonésia, quarto lugar, 273 milhões. Paquistão, que passou o Brasil recentemente, né? Tá lá o Paquistão, 220 milhões. Brasil, 212. Nigéria, o próximo a passar o Brasil. E aí eu vou lembrá-los do que eu falei na última aula. A projeção da Nigéria de 200 milhões hoje é de 733 milhões em 2100. 733 milhões em 2100. Mas lembra que eu falei sobre projeções a longo prazo são perigosas? Queridos, com vocês, para reflexão, vai. Vocês acham que a Nigéria vai chegar a 733 milhões até o final do século XXI? Começando a ter cada vez mais acesso à informação, com mudanças no âmbito econômico, com um mundo cada vez mais moderno, com uma menor demanda por mão de obra. Vocês acham que eles vão chegar a 733 milhões? É a projeção, mas eu entendo que não. Tudo bem, queridos, algumas medidas serão tomadas, a população começa a ter mais esclarecimento também. Na sequência, não precisa decorar a tabela, mas por favor, queridos, até o Brasil, acho que é uma exigência saber quem são os mais populosos, tá bom? Depois vem Bangladesh. Bangladesh é um caso curioso, tá? Bangladesh é do tamanho do Ceará, mais ou menos, e tem a população de 164 milhões de habitantes. É uma das áreas mais povoadas do planeta. Rússia, a Rússia ali em nono lugar. O México, que passou o Japão recentemente, é o 10º. Aí depois Japão e Etiópia. Tudo bem? Beleza, queridos? Ó, China, Índia e Estados Unidos. Indonésia, o maior número de seguidores do Islã está na Indonésia, né? Paquistão e Brasil. Fechou, molecada? Beleza? Então, ó, estes são os países mais populosos. São os países com maior população absoluta. Absoluto, o número de habitantes. Fechou, queridos? Vamos lá. Bom, aí teve um relatório da ONU ano passado, foi bem interessante, né? Onde eles fizeram a previsão de que a população mundial deve chegar perto de 11 bilhões até 2100, estão vendo ali em negrito, né? O envelhecimento da população mundial devido ao aumento da expectativa de vida e a queda da fertilidade são as projeções. Então, a população envelhecendo e a fertilidade ou fecundidade. Eu não gosto muito do termo fertilidade, que parece a ideia de ser mais fértil ou menos fértil, né? Mas não tá errado, tá, molecada?
fertilidade ou fecundidade, filhos por mulher. Bora lá. Quinto país mais populoso do mundo desde 1990, o Brasil foi ultrapassado pelo Paquistão em 2017, mas só falaram pra gente ano passado. E agora ocupa a sexta posição no ranking com 211, 212 milhões de habitantes. Até 2100, o país deve ser ultrapassado. Agora vejam com o tio Grote. Atenção, molecada, acorda! Nigéria, Etiópia, República Democrática do Congo, Tanzânia, Egito e Angola devem ultrapassar o Brasil. Por favor, alguém pode me lembrar aí de que continentes são estes países? Nigéria, Etiópia, República Democrática do Congo, Tanzânia, Egito e Angola. Entenderam, molecada? Como está evidente que a África realmente vai passar por uma explosão. Isso. Vamos lá. Boa, Gregório. Queridos, aí aqui ó, as curvas de crescimento, o Enem adora gráficos também, né? Eu sei que isso aqui não é Covid, tá? Ó, vejam o que aconteceu com a Nova Zelândia, vejam. Não, olha aqui. Até me surpreendeu, tá? Dei uma lidinha aí sobre o caso do Uruguai. Que loucura, rapaziada. Só um breve comentário. O que aconteceu com o Uruguai? Conseguiram controlar bem a pandemia, tá? Até um jornalista fez um paralelo do Uruguai com o Rio Grande do Norte, tem a mesma população, praticamente 3 milhões e meio. No Rio Grande do Norte foram mais 900 mortos, no Uruguai foram algumas dezenas. Me perdoem, me esqueci agora, 20 e poucos, se eu não me engano, um pouco mais. E aí o jornalista falou, não só porque o governo do Uruguai agiu, né, mas por uma questão muito importante, a população uruguaia levou muito a sério. Tá? Esse contrato social lá que existe, até eles compararam a população do Uruguai com a postura da Noruega, com a postura da Nova Zelândia, onde a população entendeu o que estava acontecendo e atuou sem que precisasse ter uma repressão muito forte por parte do governo, controlando a saída e monitorando as pessoas. Então, nós temos um caminho, né, para seguir muito complicado. Existe, Alisson, vamos lá, existe alguma relação entre o fato de que a maioria dos países com alto crescimento populacional serem muçulmanos? Não. É que esses países são todos periféricos. A Índia não é um país muçulmano, ainda cresce, né? É que realmente estão em áreas mais pobres. Se você pegar a África subsaariana, eles são cristãos. E é onde mais cresce, né? Então, não tem uma relação direta. É que muitos dos países muçulmanos, né, são países periféricos. Tudo bem que dentro da religiosidade deles não tem essa questão de conter o crescimento. Pode ter um cunho cultural religioso também, tranquilamente. Mas vamos lembrar que a Igreja Católica sempre foi natalista também e sempre foi contra as políticas antinatalistas, né? Agora, até o Papa recentemente já falou um pouquinho, planejar a família não é problema, tal, mas a Igreja sempre foi contra políticas antinatalistas, certo? Então, só cuidado para não colocar isso, rotular, né? No mundo muçulmano é que cresce mais porque... Não. Pode ter um cunho cultural religioso, mas é muito mais pelas condições de vida, né? Tá bom? Meu Deus, tá bombando o chat aqui. Vamos lá, senhor. A Oceania só Nova Zelândia e Austrália? Não, tem aqueles arquipélagos também, né? Samoa, Kiribati, as Ilhas Fiji, Papua Nova Guiné... Só potência, né? Pessoal maldoso. Porque a Europa e a América e a Oceania têm padrões tão estáveis? Pelo nível de desenvolvimento, né? A Europa, América. Né? A América, na verdade, né? Aqui, ó, vamos lá. Veja, a Europa já declinando, né? A América, opa, até fazer uma conexão, Ana Júlia. Na América, até mesmo a América Latina, vamos lembrar, né? Nós já tivemos um processo de urbanização. Se você lembrar comigo, nossa urbanização foi desordenada e muito rápida, né? Então, só para você lembrar, tá bom, querida? Lembra que o Brasil é 85% urbano. Então, só para você ter uma noção, né? A África ainda vai explodir, Ásia caminha ainda em crescimento, mas logo começa a declinar. Aqui um gráfico muito louco, né? Um gráfico meio psicodélico. Eu acho que o cara que fez isso aqui é pessoal das humanas, tudo louco, né? Olha aqui, ó. Brincadeira, querido, só para mostrar a mobilidade, né? Que a Índia vai passar a China, como podem perceber. Que a Nigéria, segundo projeção, terá 733 milhões de habitantes. Que os países roxinhos ali são os países africanos. Aí você percebe a mobilidade da Nigéria, essa curva de crescimento aqui. Tá bom?
Bom, agora falamos dos países mais populosos, vamos aos países mais povoados. Povoado é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Povoado é a densidade demográfica. Ah, só como é que chama isso? População relativa. Você que está montando seu mapinha mental, que é tão importante, população absoluta, número de habitantes, populoso. População relativa, população em relação à área. População relativa, não tem como esquecer. Em relação a. Em relação ao quê? Em relação à área. Tudo bem, molecada? Beleza. Densidade demográfica. Aqui só vou fazer algumas considerações, tá, turma? Peguei essa tabela aqui, uma fonte, dados da ONU, tudo certinho, só algumas considerações. Os asteriscos mostram áreas que não são países. Então vamos, né, levar isso em conta. Segundo, não foi colocado aqui Mônaco. E Mônaco pode ser considerada a unidade política independente, né, mais povoada do planeta, com 16 a 17 mil habitantes por quilômetro quadrado. Macau é uma cidade, praticamente, né? Menor que uma cidade, tem 30 quilômetros quadrados. Balneário Camboriú, olha lá, tá? Então, Macau. Então, vamos considerar ali, turma. Em primeiro lugar, Singapura, que também é né? Singapura é tamanho de São José, Biguaçu, Palhoça, Floripa. Ó, até menor, tá? Acho que tem que tirar Biguaçu. Então, olha só, são 600 quilômetros quadrados no caso de Singapura. Então, são micropaíses. Mas tudo bem, tá lá. Se aparecer Singapura e Mônaco como densamente povoados, você assinala. Só que eu vou dizer uma coisa. De novo, olha lá. Macau é uma cidade. Singapura, tamanho de uma cidade. Hong Kong, uma cidade. Bahrein ou Bahrein, né? Também, território muito modesto. Maldivas, um arquipélago, né? Malta, uma ilha pequenininha também. Então, assim, ó, de países que chamam a atenção, de um território um pouquinho maior, turma, eu destacaria Bangladesh. 1.116 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Um pouco é maior que Santa Catarina, no caso, né? Uma vez e meia nosso estado, mas com 164 milhões de habitantes. Tudo bem, molecada? Com mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Aí depois eu destacaria também, lá no finalzinho da tabela, a Coreia do Sul, 511. Os Países Baixos, 412. Países Baixos, Holanda, né? Também densamente povoado. Colocaria o Japão, 342. Então, assim, são países com maior notoriedade. Tudo bem, queridos? Mas os outros, não está nada errado aqui, tá? Só colocaria Mônaco, 17 mil, nessa tabelinha, para complementar. Tudo bem? Estes são os mais povoados, com o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Já os menos povoados agora, quem são, Grote? Mongólia, Namíbia, Austrália. Até uma curiosidade, vai. Mongólia, Namíbia, Austrália, Islândia, Suriname. Grote, o que esses países têm em comum? Áreas anecúmenas. Ecúmeno é habitável, cultivável. Anecúmeno, que é difícil ocupação humana. Mongólia, deserto de Gobi, 2 habitantes por quilômetro quadrado. Namíbia, deserto da Namíbia, certo? E o Kalahari, 3 habitantes por quilômetro quadrado. Grande deserto australiano, 3 habitantes por quilômetro quadrado num grande território. Islândia, coberta de gelo frio pra caramba no norte do Atlântico. Suriname, floresta tropical. Guiana, floresta tropical densa, né? Floresta amazônica. Canadá, boa parte congelado. Líbia, Saara. Botsuana, deserto do Kalahari. Assim vai, né? E o pulso, ainda é pulso. Então, assim, que são países que têm alguma diversidade. Ó, Mongólia, Namíbia e Austrália. Fechou? Eu colocaria nesse rol que são citados Canadá e Rússia. A Rússia tem 8 habitantes por quilômetro quadrado, mas é um país de grande expressão, né, no cenário mundial. Mongólia, Namíbia e Austrália, e também gravaria o Canadá e a Rússia. Tudo bem, queridos? Beleza? Ó, tá aí, ó, em vermelhinho, agora para vocês. Tá no qualquer arquivo do material também. Ó, em vermelhinho para vocês, queridos. Lembrando que essa aula é uma continuidade da última aula, né? Tá aqui, ó, para vocês, ó lá, Europa Ocidental, densamente povoada, e esta região chamada Ásia das Monções, ou formigueiro humano. Queridos, olha para a tela agora, do Paquistão, Índia até o Japão, passando pela Indonésia, nesta área tem metade da população mundial. De novo, Paquistão, Índia, Indonésia, Vietnã,
né? Filipinas, China, Japão, Coreia. Nós temos aqui metade da população mundial. Ásia das monções. Tem outras áreas que nós vamos conversar, né? Estados Unidos, aqui na região, né? Boswash, Chipits, entre os grandes lagos e o Atlântico, densamente povoada, o litoral brasileiro, né? Densamente povoado. Então, são mais pontuais, veja, tá aí, ó. De novo, que você percebe que estas áreas, né, da Índia, China, Japão, são densamente povoados. A China tem vazios demográficos, né? Tem o Himalaia, como podem perceber, Himalaia e o deserto de Gobi e Taklamakan. Então a China tem a população muito mal distribuída. Na Europa, você vê lá o Vale do Reno, né? Região de Londres também, norte da Itália, veja, densamente povoados. Estados Unidos, a região nordeste dos Estados Unidos, o litoral brasileiro, a Nigéria aqui em África. Tudo bem, queridos? Mas a gente vai falar depois continente por continente. Se considerar a Groenlândia comunidade territorial, possivelmente, né? Possivelmente, que a Groenlândia tem uns 2 milhões de quilômetros quadrados, deixa eu lembrar de cabeça agora, por aí, e deve ter no máximo 50 mil habitantes. Olha, poderia, né, Arthur? Boa. Mas aí, se nós pegássemos territórios do Canadá que ficam só ao norte, também, né, se fosse tirar como unidade política, mas é uma boa abordagem, boa análise, Arthur, gostei. Vamos lá, queridos. E agora, para fechar nossa aula, queridos, brevemente, falta pouquinho tempo, um assunto que o tio Grote vai retomar em Brasil, mas eu preciso de vocês agora, que são as pirâmides etárias. Vamos lá? Grote, o que é uma pirâmide etária? Nós vamos construí-la juntos, tá? Juntos. A base mostra a população em números percentuais ou em milhões, tudo bem? A base. E o tronco da pirâmide mostra as faixas etárias, normalmente de 0 a 4, 5 a 9 e assim vai. Se for de 10 em 10 não tem problema também não, tá bom? E aí agora você vai construir a pirâmide com o tio Grote. Olha para a tela e concentra. De um lado os homens, do outro lado as mulheres. Tem uma divisão por gênero e por faixas etárias. Isso é minha pirâmide. Uma divisão por gênero e por faixas etárias. Tudo bem, queridos? Dividindo agora as faixas etárias, nós temos a base da pirâmide. Olha para a base. Vai de 0 a 14 anos. Quem são eles, Grote? Os jovens. 0 a 14 anos, os jovens. Tudo bem? Depois, ali está de 15 a 19, perdão, né? Ficou 15 a 20. De 15 a 19 a 60 a 64, os adultos, o corpo da pirâmide. Então, a base, 0 a 14, 15 a 64, os adultos, e no topo, no cume, no ápice da pirâmide, os idosos. Tudo bem, queridos? Fácil, né? Vamos lá? Todo mundo já conhece a pirâmide etária, fica moleza. Então, de um lado, homens, do outro lado, mulheres. Né? Divisão por faixas etárias, jovens, adultos e idosos. Fechou? Pois bem. Tá, Grote, então posso dizer que é a base, o corpo e o topo. Certinho. Só um cuidado. Se você pegar depois seu Clock 1000, vai perceber uma questão lá que diz assim, ó. Divisão por faixas etárias, 0 a 19, 0 a 19, 20 a 59, 60 em diante. Por quê? Realmente, no passado, muitos autores colocavam como jovens 0 a 19. Idosos, 60 ou mais. Só, queridos, mudou, né? Nosso comportamento demográfico. Vivemos muito mais hoje. Por exemplo, só pode ser considerado analfabeto quem tem 15 anos ou mais e não sabe ler e escrever. Porque esses 0 a 14 anos, então, seria idade escolar, que você deve garantir no mínimo só alfabetização. Tudo bem, molecada? Então, 0 a 14 jovens. Quando se aparecer 0 a 19, tudo bem? Tudo bem, mas é uma visão mais antiga, tá, queridos? O IBGE hoje usa esta referência. De novo, 0 a 14 jovens, 15 a 64 adultos e 65 ou mais idosos. Representados pela base, pelo corpo e pelo topo. Tudo bem? Olhando essa pirâmide, você percebe que ela tem uma base larga. Se tem uma base larga, tem uma proporção muito grande de jovens. Ou seja, tem uma alta taxa de natalidade. E o topo estreita muito uma baixa longevidade. Tudo bem? Uma baixa... Sou adulto. Ai, Gregório, sou adulto, gostei. Tá bom, então te comporte como um adulto, rapaz. Só segura. Tá, vamos aqui, queridos.
Só que esta pirâmide é típica de um país subdesenvolvido, né? Não sei só as figuras. Subdesenvolvido, porque a base é muito larga, muitos jovens e poucos idosos, né? Baixa longevidade, baixa expectativa de vida. Agora pegamos a pirâmide de um país desenvolvido. Olha lá, homens e mulheres, né? Base mais estreita, porque tem uma baixa taxa de natalidade. Corpo, né, um pouquinho mais largo pelas natalidades anteriores que tiveram, né? E o topo um pouquinho mais, não é mais largo que o corpo, evidentemente, mas tem muito mais idosos. Veja que a pirâmide etária de um país rico, Tuma, não tem nem perfil de pirâmide, né? Ela parece mais um prédio etário. Foi horrível isso, né? Tá bom, vai. Um prédio etário com baixa natalidade e maior longevidade. Tudo bem? Tá lá os países desenvolvidos. Chama atenção para uma questão agora. Base, os jovens em azul, vermelho, os adultos, né? E os idosos na corzinha amarela. Queridos, tá, são os abobados, né? Mapinha etária, tá indo, né? O prédio do Niemeyer, meu Deus, senhor, é muita criatividade dessa cabeça de vocês. Tá, olha aqui, molecada, só lembre de uma coisa. O grupo adulto, essa informação seria importante para a aula do Brasil, tá? O grupo adulto é a PIA. O que é PIA, Grote? População em idade ativa. Se você tem 15 anos ou mais, você já faz parte da população em idade ativa. Ah, professor, não é população economicamente ativa? Cuidado. Todos vocês estão na idade ativa. Vocês estão trabalhando? Procuraram emprego nos últimos 30 dias? Tá, então escute. Quem trabalha ou está procurando emprego faz parte da população economicamente ativa. Você, estudante, que não trabalha e não procurou emprego nos últimos 30 dias, você está em idade ativa, mas você não faz parte da população economicamente ativa. Os adultos formam a população em idade ativa, os que trabalham ou estão procurando emprego fazem parte da população economicamente ativa. Tudo bem, queridos? E essa é uma carência dos países ricos, lembra? A natalidade é tão baixa que em alguns países eles têm dificuldade de recompor a população economicamente ativa. Tanto que aceitam imigrantes para alguns setores, como vocês sabem. Outro desafio dos países ricos é a elevada longevidade, né? Gastos com saúde e com previdência. Tudo bem, queridos? Beleza? Deixa eu mostrar algumas pirâmides para a gente encerrar a aula. Tá lá, ó. População em idade ativa, todos têm essa faixa etária, idade ativa. Economicamente ativa quem procura trabalho, né? Quem trabalha ou está procurando emprego. Caso contrário, é economicamente inativo. Tudo bem? Discutiremos mais isso aí, temos uma aula só para isso, tá, queridos? Que é a nossa próxima aula de Brasil, mas vamos lá. Agora, só para encerrar mesmo, queridos, olha a comparação que o IBGE fez. Isso aqui ficou lindo, olha lá. Em azul, a pirâmide etária brasileira. Em azul claro, azul escuro, a pirâmide etária africana. Crote parece igual isso, mas olha no título as datas. Pirâmide etária do Brasil, 1960. Base bem larga e topo mais estreito. Era a nossa realidade da época. Tudo bem? Pirâmide etária africana, 2005. Igual a do Brasil, em 1960. Ou seja, a África passa hoje o que o Brasil passou nas décadas de 60, 70. A explosão demográfica. Tudo bem? Agora vejam a pirâmide do Brasil comparada com a pirâmide da França. Brasil em azul claro, França em azul escuro. Só que esta é a França em 2005, o Brasil em 2050, segundo as projeções do IBGE. Tudo bem? Entenderam, queridos? A África está numa fase anterior da transição e a França está numa fase posterior da transição. E o Brasil está naquela terceira fase, né, do comportamento demográfico. Tranquilo? Olha lá, as pirâmides podem expressar as fases da transição demográfica em que estamos? Sim ou não? Base larga, topo estreito, fase da explosão. Prédio etário, que segundo Gregório Niemeyer, né, segundo Rafael Mapinha, beleza? Aí é a fase, né, do comportamento demográfico moderno. E o Brasil está naquela transiçãozinha, né? Bom, queridos, aí olha só, onde que a população tem menores índices de crescimento demográfico? Desculpa, falei besteira. Maior esperança de vida, desculpem. Olha lá, Canadá, Europa Ocidental, Japão, Austrália, Nova Zelândia, aí aparece aqui o Chile em destaque, a Costa Rica.
Num segundo patamar aí, o restante da América Latina. Os piores indicadores estão onde, queridos? Olá, África subsaariana, né? Alguns países do Oriente Médio, né? Myanmar, aqui parece Laos também, Papua Nova Guiné. Então tá aí para você dar uma olhadinha depois. Fechando aqui, ó, pirâmide etária do Afeganistão do ano passado, veja, uma base um pouco mais larga e o topo bem estreito, né? A longevidade deles é baixa, em virtude da guerra e da pobreza toda, né? Pirâmide etária do Canadá, olha a base, parece um foguete, né? Espacial, nada a ver, olha lá. Olha a base da pirâmide, turma. Não é à toa que no Canadá tem a entrada expressa de imigrantes qualificados, né? O Canadá tem uma participação significativa de imigrantes no total da população também, né? A natalidade é muito baixa. Na Alemanha também uma base bem estreita, queridos, e percebam que por vezes, né, a pirâmide pode apresentar uma reentrância. Acho que eu coloquei mais uma pirâmide aqui, ó. A Líbia vive uma guerra civil desde 2010. Conseguem ver uma reentrânciazinha na pirâmide sutil, queridos, vai? Na faixa adulta? Porque com 10 anos de guerra já tomando o país, né, isso pode refletir na pirâmide, uma reentrância. Então, quando houver uma reentrância numa pirâmide, alguém perguntar se aquilo pode ser evidência de uma guerra ou de uma epidemia, pode sim. Se a guerra está ativa, mais a população adulta. A pirâmide da Alemanha agora não é tão visível, mas também teve uma retração muito significativa da natalidade durante a guerra. Claro, os homens estavam na guerra, né? As crianças que nasciam tinham péssimas condições de sobrevivência. Então, uma guerra ou uma epidemia pode promover uma reentrânciazinha numa pirâmide etária. Tudo bem, meus queridos? Ó, e aqui o caso brasileiro, que você vai ver na aula de Brasil, ó lá, pirâmide brasileira. Essa é de 2000, vou sobrepor a 2010. Percebam como a nossa base, ela de novo, olha para a tela, percebam como a nossa base está estreitando e nosso topo aumentando. Tudo bem, molecada? Na aula de Brasil, o Tio Groto vai explicar melhor, tá? Então, só ficar antenado nisso. A pirâmide mostra divisão por gênero, por faixa etária. Consigo observar a população em idade ativa, que vai compor a população economicamente ativa, né? E consigo também observar na pirâmide o nível de desenvolvimento de uma nação aproximado. Consigo perceber se ela está em explosão, com uma base muito larga. Consigo perceber se ela já está na fase moderna, quando a base já é bem estreita. Tudo bem? Vejo proporções de natalidade, de expectativa de vida ou longevidade. E na aula de Brasil nós vamos aprofundar um pouco mais. Quinta-feira, chegar para vocês, aula gravada de Brasil. Muito carinho, assistam essa aula. Por favor, façam muitos apontamentos, porque a demografia brasileira vai aparecer nas provas este ano. Tá bom, queridos? Desculpa, não sei se eu esqueci de atender alguma dúvida aqui no chat, né? Me permitam aqui. Neymar, não era isso mesmo. Obrigado, então, moçada, pela participação, pela atenção, pelo carinho de vocês. Qualquer dúvida, o Tio Groto está aqui à disposição. Opa, perguntinha legal aqui. Vamos